Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida dos que aqui se encontram e também de você que está sintonizado agora, está nos assistindo. Espero que Ele possa ensinar você, que hoje seja um dia onde você aprenda mais sobre Jesus, sobre Deus e saia daqui motivado a obedecê-lo e a seguir no caminho estreito que leva ao céu. Nós estamos reunidos com este propósito, não há outro aqui, e não há nenhum segundo interesse. Então, se você também está na sinceridade do teu coração, unido a nós espiritualmente, tenho certeza de que há uma bênção para você nesta mensagem. Hoje, o título da mensagem é A Outra Face de Jesus. A Outra Face de Jesus. Então, tomem nota. Mas antes de nós tratarmos do tema de hoje, nós vamos agradecer a Deus, nós vamos louvar por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e vamos então nos colocar em pé. E em seguida nós vamos ter a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas. Lembrando-nos daquilo que está escrito em Lucas capítulo 21. No versículo 1 diz que Jesus viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E Jesus disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. A diferença era: os outros colocavam todas as demais prioridades na frente de Deus. Aquela viúva pobre, ela colocou Deus na frente de todas as demais coisas, de todas as demais prioridades. Deus foi a sua primeira prioridade. E a demonstração disso foi a sua oferta. Né? E que nós possamos, de coração, sempre ter a Deus como a nossa prioridade. Tudo demais que fique subordinado ao propósito divino. Né? E agora cada um, de acordo com o que Deus moveu, vai ter a oportunidade de apresentar as suas ofertas a Ele. Vamos louvar então? Lembrando a você que nos assiste, que nós estamos em meio ao projeto de construção da nossa igreja sede. Um templo humilde, onde poderemos dali transmitir com melhores condições tanto o culto quanto a escola sabatina e também ter a condição de atender até 100 irmãos. Então, se você está convencido de que este é o ministério que Deus levantou para dar a mensagem aos últimos dias, e Deus já te convenceu que é para cá que você deve enviar os dízimos e as ofertas, entre em contato, nós vamos te dizer como você pode fazer, ok? Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Lembrando que nós fornecemos relatórios de aplicação dos dízimos e ofertas àqueles que são dizimistas e ofertantes. Portanto, você que quer receber o relatório, basta enviar o teu comprovante e aí nós estaremos enviando, né? Vamos louvar a Deus e fazer a devolução. Vamos cantar de coração, vamos agradecidos por aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor
jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, misericordioso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos tem abençoado a tal ponto que temos aquilo que entregar a Ti em dízimos e ofertas. Amém. Abençoa aqueles que estão atravessando dificuldades financeiras, aqueles que precisam, Senhor, que uma porta seja aberta para trazerem o pão para os seus lares. Que o Senhor abençoe todo o trabalho honesto, justo e digno, e desvie o Teu povo do caminho errado. Amém. Abençoe estas contribuições, Senhor, para que, por meio delas, cumpra-se o Teu propósito, aquele que o Senhor estabeleceu para este ministério. Que levemos o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, e também, ó Deus, que possamos construir um templo em honra e glória ao Teu nome. Amém. Pedimos, ó Deus, que em breve possamos estar ali congregando e que muitas almas, ao chegarem-se ali, encontrem o caminho da vida eterna. Amém. Abençoa todos aqueles que de coração sincero trabalham e cooperam com esta causa gloriosa. Esforça e fortalece as suas mãos para que a Tua obra avance e termine. Abençoa-nos agora, Senhor, que vamos estudar a Tua palavra. Dá ao Teu povo coração entendido para compreender e pôr em prática a Tua palavra, e também a mim, como instrumento porta-voz, que esteja eu escondido na rocha e Jesus possa falar por meu intermédio, instruindo ao Teu povo. Amém. E que nada da verdade venha a ser poupado. Amém. Por amor ao Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós dissemos, o título da mensagem de hoje é A Outra Face. Eu vou escrever aqui: A Outra Face de Jesus. A outra face de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Será que, popularmente falando, Jesus teria duas caras? Não. Mas ocorre que quando nós olhamos para uma pessoa de perfil e ela está aqui e a luz está à minha direita, a outra parte da face não fica iluminada. E eu não consigo enxergar com detalhes a outra face. Não é verdade? Então eu enxergo muito bem a primeira parte da face, que está bem iluminada, eu consigo ver os seus detalhes. Só que a outra parte da face eu não consigo ver os seus detalhes. Ela está, por assim dizer, oculta em trevas. E usando este pequeno comparativo, nós podemos entender que fala-se muito de Jesus.
prega-se muito sobre Jesus, ensina-se sobre o Mestre. Só que é exposta diante do mundo uma parte da face de Jesus. Esta sim encontra-se iluminada. Quem não sabe que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário? Que Ele deu a sua vida por nós? Que Ele intercede por nós, não é verdade? Que Jesus nos ama. Ora, as pessoas não têm nenhum problema de sair com isso estampado nas suas camisetas, não é verdade? Ou de marcharem para Jesus em milhares, às vezes milhões, cantando, gritando, falando alto, às vezes com faixas no semáforo, no sinaleiro. Enfim, esta face de Jesus, ela é bem exposta. Mas existe uma outra parte da face de Jesus que está oculta em trevas. E o inimigo, propositalmente, tem trabalhado para que assim continue sendo. E nós vamos tratar desta outra face de Jesus. É o mesmo Mestre, é o mesmo Salvador. Só que num viés, ou seja, num viés oculto ou visto de um outro ponto de vista. Não sei se os irmãos conhecem, né? Aquelas imagens que chamam-se A Vista do Meu Ponto. Conhecem? Então você olha e você consegue ver diferentes figuras dependendo do ponto onde você enxerga aquela mesma imagem, certo? É uma técnica de desenho que se usa para que consigam se enxergar coisas diferentes. Pessoas diferentes enxergam imagens diferentes ou informações visuais diferentes a partir da mesma folha de papel. Irmãos, sem mais demora, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 11. Nós vamos entrar numa ocasião onde Jesus se aproximava da fase final do seu ministério. Uma época na qual ele até repetiu muitos dos ensinos que aparecem no Evangelho de Mateus. E numa ocasião onde ele estava também transmitindo as palavras de graça e verdade do seu Pai, mas as pessoas parece que não entendiam que as palavras eram de tanta graça assim. Eu arriscaria dizer que as pessoas não viram nenhuma graça nas palavras proferidas por Jesus naquele momento. E aí nós começamos a compreender o conceito de outra face de Jesus, ou a face oculta. Lucas 11, versículo 29. Está nos evangelhos, mas possivelmente, talvez você nunca tenha ouvido um sermão tratando destas palavras. Versículo 29. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus se referia à sua segunda vinda, quando todos haverão de ressuscitar. Por isso ele diz: a rainha do sul se levantará com os homens desta geração. Todos daquela geração iriam falecer. Jesus estava aqui por volta do ano 31 depois de Cristo. Todas as pessoas daquela geração já estão na tumba. Mas todas haverão de levantar num só dia, juntamente com o dia da rainha do sul, em que a rainha do sul se levantará e os condenará. Até vou fazer uma pequena correção. Eu disse aqui na segunda vinda de Cristo, melhor dizendo, na terceira vinda de Cristo, que será depois dos 1000 anos. Os ímpios estarão ressuscitados, os justos estarão ressuscitados. E Jesus disse que são os próprios justos que condenarão os ímpios. E por quê? Com as suas atitudes. Eles mostram que os ímpios tinham chance,
mas não aproveitaram. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo. Por quê? Porque Jonas foi enviado a eles, eles escutaram. Diz a Bíblia que eles se vestiram de saco e cinza. Mas os homens daquela geração não escutavam a Jesus, o qual era maior do que Jonas. Agora, o que estamos querendo enfocar aqui não é meramente este ensino, mas o fato de que Jesus começa a dizer coisas os quais as pessoas consideram como afrontosas. Irmãos, se coloquem no lugar de Jesus, uma multidão na sua frente, e você começa a dizer: maligna é esta geração. Eles me pedem um sinal, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E os justos que vão se levantar vão condenar esta geração. Irmãos, Jesus não seria um pouco inconveniente na linguagem de hoje? Não haveria um pouco de falta de polidez? Jesus desconhecia os princípios da política? Ou da política da boa vizinhança? Sabe que muitas vezes nós nos autodesculpamos por não falar a verdade, porque dizemos: não, eu fiz a política da boa vizinhança. Não é assim? Afinal de contas, de que adiantava, né? Eu ia falar, sei que eles não escutam mesmo. Jesus não sabia que essa multidão não iria escutar? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas o que ele fez? Do mesmo jeito ele falou. Ele disse: olha, os justos vão se levantar e eles vão condenar vocês. E continua, verso 33. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Estando ele ainda falando, verso 37, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Jesus aceitou o convite e, entrando, assentou-se à mesa. Verso 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Irmãos, entrem dentro da cena. Jesus estava lá fora falando coisas que as pessoas não estavam gostando de escutar. Aí um fariseu ainda, só por Deus, né, o convida para vir jantar na sua casa. E aí quando ele chega, todos se assentam à mesa. Quem sabe o fariseu ali distribuiu os seus familiares, cada um na sua posição, não é assim? Estava ali a dona de casa, quem sabe os filhos, alguns parentes, né, amigos mais chegados, enfim, não se sabe. Mas uma coisa é certa, os familiares dele, pelo menos os mais próximos, deveriam estar ali. E aí Jesus abre a boca e diz: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Já dá para ver que haviam mais fariseus ali, não era um só, certo? Tinham colegas de trabalho, pastores. Olha, mestre, estamos chamando o senhor para um jantar com os pastores da nossa igreja. O que você pensaria hoje? Não, eu vou lá fazer amizade, porque depois que a gente faz amizade, a gente conquista o coração deles e surge uma oportunidade da gente falar. Esse é o nosso modo moderno de pensar, não é verdade? Mas qual que era o método de Jesus? Retrógrado? Será que poderíamos dizer que Jesus era retrógrado? Não. E Jesus continua, verso 40. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo.
Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais estas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca coisa para o acusarem. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, olha a confusão que foi armada aqui. Nós diríamos atualmente, vulgo barraco, não é? De sorte que se atropelavam uns aos outros. Porque imagina, irmãos, olha o que o mestre está falando para os pastores. Aí vem todo mundo, né? Que o povo é curioso. O povo gosta de uma controvérsia, não é assim? Atropelavam-se uns aos outros. E Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há de encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Por que Jesus falou isso? Ele sabia que aqueles homens queriam matá-lo, mas note que agora ele não fala para toda a multidão, ele fala: digo-vos, amigos meus, vocês que concordam comigo. Irmãos, imagina como é que estava o ambiente naquela hora. Pé de guerra. Não era assim? Pergunta dos fariseus para lá: não, então responda isso aqui, então faça isso aqui. Não é assim? Que as pessoas vão perdendo a estribeira, como a gente fala, e tentando apertar Jesus com tudo que é tipo de pergunta, e não conseguiam. E aí o pessoal chamando, e os curiosos chegando e tal. E aí Jesus fala: não tem mais, amigos meus, os que matam o corpo. Olha o recado. Irmãos, agora eu quero fazer um pause aqui, neste pequeno filme que nós estamos assistindo na nossa mente, para nós analisarmos algumas coisas, né? Jesus estava em público pregando, falando uma mensagem impopular, que nós não escutamos normalmente nos púlpitos de hoje em dia, até porque, imagina o risco, né, de perder dizimistas. Não se pode perder o número de pessoas na igreja. Então, com medo do faturamento diminuir, a palavra sai bem branda do altar. No caso de Jesus, ele veio aqui para falar as palavras do seu pai, o qual era o dono do ouro e da prata. Não estava nem um pouco preocupado se o rico ia gostar, se o político ia aceitar ou não. A verdade era essa: eles precisavam mudar se quisessem entrar pelos portais do céu. O coração do homem precisa ser renovado, que ninguém se ache pronto.
Se estivesse pronto, Deus já tinha encerrado a história da pessoa. Não é assim? Então, meus irmãos, aí o fariseu chama, e quando o fariseu chama, ele se assenta, como nós muitas vezes nos assentamos, não é assim? Com amigos, com parentes e tal. E ele fala exatamente o que a gente sempre fala, é isso? Aquilo que nós nem em sonho pensávamos em falar, não é assim? Mas ele abre a boca e fala. E aí, irmãos, ele fala, ó, vós fariseus, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. O problema é que vocês não querem mudar. E olha, o problema é o seguinte, vocês são como a sepultura. A sepultura, ela está cheia de ossos, está cheia de podridão lá dentro. Mas quem olha para cima só vê o túmulo bonito. Isso é hipocrisia. Então, meus queridos irmãos, isso é um aviso, inclusive para nós, tá? Porque é muito fácil, diante dos irmãos, se mostrar. De várias formas. Tanto se mostrar fisicamente, com roupa, com isso, com aquilo, como também se mostrar sorridente, amistoso, querido e tal. Mas a realidade ser outra. É ou não é verdade? Por isso, irmãos, ninguém se engane. Jesus não se confiava nas pessoas porque ele sabia qual era a natureza humana. Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa, não é do ministério, mas no passado já convivi com essa pessoa, ela já foi na mesma fé que eu fui, só que ela acabou ligando para mim por engano, né? Aí começou uma saudação meio estranha lá, uai, você ligou para quem? Também não reconheci quem era. Aí daqui a pouco, eu sou o fulano. Eu fulano, tá bom. Então tá bom, tá tudo bem com você? Tudo bem, então tá bom. Irmãos, por que não? Irmão, quanto tempo? Falsidade. O que seria falsidade? É ou não é? Estou feliz de ver a pessoa fora do caminho? Claro que não. Não estou nada feliz. Por isso eu não vou demonstrar felicidade. Sabe, meus irmãos, Jesus tinha uma preocupação, a salvação da alma da pessoa. Um dia eu conversava com um dos pastores do ministério aqui, daí ele dizia, né, poxa pastor, eu falei outro dia lá, né, tantos vieram para a igreja assim e tal, eu não vi você com uma voz de animado. Bom, nem animado nem desanimado. Né? Nós sabemos qual é a natureza humana. O ser humano hoje está, amanhã só Deus sabe. É ou não é? Então, se vier, tratamos bem, amém, somos corteses e tal, glória a Deus. Agora, nós sabemos que é um ser humano que está ali. Então, nós temos que andar sempre com a nossa guarda alta. Nós estamos orando por todos e tal, né? Mas nós não vamos confiar na amizade dos irmãos. Isso não vai nos garantir nada. Esse foi um dos problemas da queda dos fariseus. Porque na amizade deles, uns se apoiavam aos outros. Prova é o verso 45. Um dos doutores da lei disse, mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. Né? Por que ele não falou só dele? Olha, eu estou com orgulho ferido. Eu lembro de ver uma vez, sejam bem-vindos, irmãos. Entre, tem espaço lá. Então, eu lembro de uma vez, eu não lembro aonde foi isso, mas eu vi um vídeo, né, onde as pessoas, elas falavam exatamente o que pensavam. Então, imagine a pessoa conversando com você, né? E ela fala assim, oi, bom dia, sua falsa, tudo bem? Bom dia, sua fingida. E assim eles iam, né? Tal. E aí... Claro, ficava muito picante a coisa, daí isso da audiência, aquela coisa toda, né? Mas demonstra um pouco uma realidade, que é, né? Nós acabamos usando da hipocrisia muitas vezes, não é assim? Muitas vezes nós usamos de hipocrisia. E os que não são hipócritas, muitas vezes não são aceitos no convívio dos outros, certo? Quantas vezes a gente fala uma verdade numa mesa e aí gera aquele mal-estar?
né? O espalhamento, não é assim? Parece que o servo de Deus falou, todo mundo espantou. Lá vem o estraga prazer. Irmãos, se nós formos pensar assim, Jesus era um estraga prazer. E voltando aqui, né, os doutores da lei, então, eles se ajudavam uns aos outros no erro. Isso é que é pior. Né? Ah, mestre, quando o senhor fala, o senhor nos afronta a nós. Ele não tinha falado com ninguém, não era mais fácil ele falar assim: ô senhor, eu fiquei com orgulho ferido. O senhor falou, não gostei. Seria mais sincero, mais correto. Só que agora ele já coloca outros junto deles, não é assim? Você nos afronta a nós. Né? Isso lembra um pouco o que acontece hoje na política, né? Às vezes fala-se de um político, ele fala assim: não, o problema é que estão atacando a nossa filosofia partidária. Por quê? Porque daí ele já tenta arrebanhar uma série de pessoas para a causa dele, não é assim? Então, meus irmãos, Jesus atacou a política. E ele disse mais: olha, vocês edificam o sepulcro dos profetas, e no fundo isso é uma confissão de que vocês são culpados dos mesmos erros, porque se vocês estão indo lá para embelezar o túmulo de quem já não dá mais nada para vocês, de quem foi morto pelo pai de vocês, é porque vocês têm peso de consciência. É o que ele quer dizer em outras palavras. Né? Por isso que ele diz: olha, vocês testificam que consentis nas obras de vossos pais. Testificais que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Estava com dor de consciência. Olha, vamos fazer um monumento, né, para o fulano de tal, uma pessoa que morreu lá. Fizeram tudo que podiam contra a pessoa. Coitado, morreu torturado, que a morte para ele foi um alívio. Quem vai fazer um monumento é porque está com dor de consciência, alguma coisa está errada. Por isso o provérbio diz: cuidado com aquele que vem se aproximando de você, te elogiando. Irmãos, quem é pai, quem é mãe, quem é avó e avô, muitas vezes até já disse, né? Quando o filho ou filha chega elogiando, fala: o que você quer? É ou não é? O que você quer? Você já sabe que tem uma segunda intenção. Isso faz parte da natureza humana, meus irmãos. Jesus é o verdadeiro amigo e ele não chega elogiando o ser humano. Ele fala a verdade. Sabe, muitas vezes mais amigo nosso é aquele que falou: fulano, eu vi que você fez ali, mas ó, isso aí não está certo não, pensa bem. Isso aí não está certo. Na hora que você pode até não gostar, às vezes você já estava bravo, estava alterado e tal, mas ele foi o teu amigo. Ele te ajudou a melhorar, te ajudou a progredir. É o que Jesus sempre faz. Jesus está para nos ajudar. E Jesus estava querendo ajudar aqueles homens. E ele só tinha um jeito de ajudar. Falar assim: olha, vocês têm que entender que vocês precisam de ajuda. E por isso eu tenho que mostrar: olha, vocês estão mal. Como vocês nunca admitem que estão mal, eu vou mostrar aonde vocês estão mal. Vocês estão mal aqui, ali e ali. E vocês precisam mudar. Porque se vocês não mudarem, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E mais, vocês vão tentar me matar. Parece um método estranho de ajudar as pessoas, mas é divino. Jesus erra, meus irmãos? Não. Será que ele errou? Não. Agora, mais uma vez, nós voltamos ao princípio. Esta é a outra face de Jesus, que encontrava-se oculta em trevas. Estava oculta ou não estava oculta, meus irmãos? Eu vejo só as cabeças assim balançando. Sim, estava oculta. Mas em algum momento ela precisa ser revelada, porque o Evangelho de Cristo verdadeiro tem que resplandecer. Ah, esse pastor aí é muito duro. Ele não tem jeito para falar com as pessoas. Por isso que ele nunca vai ganhar muita gente. Eu acho que Jesus também, né? Afinal de contas, quando ele terminou seu ministério e foi crucificado, nós sabemos de 11 apóstolos que estavam ainda chorando, né?
Nem firmes com ele mesmo estavam. E quando ele ressuscitou e foi embora, tinha 120. Uma igrejinha pequena, de bairro. Depois de 3 anos e meio de ministério. Mas Jesus estava preocupado em ver multidões para agradar a si mesmo? Não. Ou Jesus estava preocupado em salvar pessoas, poucas ou muitas? Salvar pessoas, meus irmãos. E é por esta razão que vou dizer para vocês, aqui nesta igreja, neste ministério, nós não vamos poupar membro, pastor, seja quem for. A verdade vai ser dita. E tem gente que tem problemas de criação. Quem não tem? Quem não tem deficiências na sua criação? E essas deficiências precisam ser o quê? Corrigidas. Então, quando vocês vêm aqui, vocês não vêm para serem elogiados. Vocês vêm aqui para receber a palavra de Cristo, para mostrar onde vocês têm que melhorar. E mesmo os pastores do ministério, quando assistem aqui, não pensem que estão de fora. Certa vez Pedro disse, né? Senhor, aqui capítulo 12, verso 41, é no mesmo contexto, na mesma cena. 41, disse-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Pedro era um dos pastores do ministério de Jesus. Era ou não era? E Jesus falou, olha, é o seguinte, é necessário que você também seja fiel e prudente. E como é ser fiel e prudente? Ora, Pedro havia acabado de ver o exemplo do mestre. O mestre não poupou ninguém. Por isso, tampouco eu aqui, como instrumento de Deus, posso poupar alguém. Tem orgulho no nosso meio? Tem orgulho. Tem gente com problema de criação? Tem gente com problema de criação. Quem não tem? Né? Tem gente querendo conquistar o favor dos irmãos? Tem sim. E nós temos que nos guardar contra isso? Temos que nos guardar sim. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, nesses 13 anos de ministério que Deus me deu aqui, Deus me permitiu ver muita coisa. E não há nada de novo debaixo do sol. Tem histórias que eu já vi e estão se repetindo. Então assim, irmãos, atentos. Não sejam ingênuos, nem inocentes. Tá? E outra, não estou preocupado se vou agradar ou desagradar fulano ou ciclano. Não estou preocupado. Porque Jesus também não estava preocupado. Não é verdade? Acaba que é o seguinte, gente. Muitas coisas Deus tem que nos corrigir. Tem muita gente que quando cresceu foi mimado, quando era pequeno. Que o pai achava que tudo que fazia era maravilhoso. Ou a mãe achava que tudo que fazia era maravilhoso. E daí depois não aceita ser corrigido. Isso é um problema. Tem outro provérbio que fala o seguinte: repreende o crítico e ganharás um inimigo. Repreende o crítico e ganharás um inimigo. Como assim? Você já viu uma pessoa que quando você chega para ela, ela sempre tem algo para falar dos outros? E principalmente falar mal? Ou para zombar dos outros, uma piadinha dos outros? Fala de uma coisa que ela está errada para você ver. Vai perder o amigo. É isso que Deus quis dizer no provérbio. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. E as pessoas têm que se converter. Têm que se arrepender. Porque senão não hão de continuar. Como assim, pastor? Como foi com Jesus?
Judas continuou? Jesus mandou Judas embora, meus irmãos? Foi assim? Jesus não mandou ninguém embora. Aqui no ministério também, nós jamais mandamos alguém embora. Quem não está conosco é porque algum dia achou que não deveria mais estar. Certo? E saiu. Versículo 49 de Lucas 12. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo? E como me angustio até que venha a cumprir-se? Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Irmãos, nós sempre vamos enfrentar este tipo de situação. Só vai acabar quando acabasse o conflito entre o bem e o mal. Porque Jesus falou, a verdade traz a espada. E Deus me fez entender uma coisa que eu não entendia. Porque muitos já profetizaram dizendo, pastor, você vai pregar, as pessoas vão ouvir a tua palavra no mundo inteiro, né? Através da televisão e tal, porque Deus te deu um depósito. E eu não entendia qual era o depósito, porque eu não achava nada de... Agora eu estou entendendo. Sabe qual é o depósito, irmãos? O depósito é o seguinte, receber a luz da palavra e passar. Porque Deus está encontrando dificuldades em achar pessoas que passem exatamente o que receberam. Estão me entendendo? A maioria dos homens quer amoldar a mensagem de Deus. Quer dar uma dourada na pílula. Não é verdade? Agora, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu tenho filhos. Eu tenho esposa. Muitas vezes eu já pensei, eu vou me meter num problema. Porque é só me botar na televisão, não vai demorar muito, vai ter perseguição. Mas, irmãos, hoje eu entendo o que Lutero escreveu certa vez. Muitos talvez já tenham lido. Lutero disse assim: eu de bom grado estaria em casa em paz, mas o Senhor me impele para as contendas. Quando eu vejo, já estou nelas. Lutero diz a história, né, que ele era tão ingênuo que se ninguém contasse os defeitos dele, ele mesmo contava. Interessante isso, né? Se ninguém contasse os erros dele, ele mesmo contava. Pois é, mas era o homem para aquele tempo. Elias era um homem que nunca tinha tido uma boa posição na vida, e foi o homem para o seu tempo. Sabe, irmãos, o mundo precisa ouvir a verdade. Pílula com açúcar não resolve mais. O povo está atrevido, ousado no erro. Não é assim? Então, se o povo não for confrontado com o que realmente é, o povo não vai se preparar para a segunda vinda de Jesus. A Bíblia diz em Malaquias, capítulo 4, o Senhor diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias não é uma pessoa hoje em dia. Não é. São muitas pessoas que virão no espírito e no poder de Elias. Quando a gente fala espírito e poder de Elias, isso pode ser um pouco confundido. Por quê? O poder de Elias, então Elias fez descer fogo do céu e tal. Não é isso que a Bíblia está falando. Está tratando de fazer a obra de reforma espiritual que Elias fez. Elias confrontou todos os falsos ensinadores, chamou o pecado pelo seu verdadeiro nome, deu nome aos bois, e em seguida, com o poder de Deus, desmascarou os mentirosos.
E aí o povo teve a oportunidade de abraçar a verdade e seguir. O mesmo deve acontecer agora, nos últimos dias. Existem muitos mentirosos. Existem tantas igrejas, meus irmãos, e eu posso dizer, sem medo de errar. Eu sei que tem gente que vai pegar esse vídeo e depois vai usar. Problema. As igrejas que você vê aí, estão ensinando o erro. Erro. Sabe por quê? Porque junto com algumas coisas que são da Bíblia, eles ensinam teorias de homens. Quem diz isso é o anjo. Em Apocalipse 14, no versículo 8, ele fala: caiu Babilônia. É uma outra forma de falar o que Jesus falou. Só que quando a gente fala caiu Babilônia, as pessoas não entendem. Agora, se a gente começa a falar o seguinte: olha, as igrejas caíram porque não guardam os 10 mandamentos. Ou elas tropeçam no quarto, não guardam o sábado, ou elas tropeçam no primeiro, porque elas pregam uma trindade, ou pregam que Jesus é Deus, ou pregam que Jesus é criado. Nada disso é certo. O primeiro mandamento diz: há um só Deus, o Pai, e Jesus é gerado Filho de Deus. Isso é ensinado pelo próprio Jesus. Então as igrejas tropeçam ou no quarto mandamento ou no primeiro, quando não em outros, que daí até são os escândalos que a gente conhece. Tropeçam no 7º mandamento, no 8º, né? E assim por diante, no 5º. Agora, irmãos, as igrejas estão erradas. Então você está escutando agora a verdade. Agora, estou com raiva? Não estou com raiva. Estou falando a verdade para você. Você precisa aceitar, se você quiser se salvar. Porque esta mensagem é a mensagem de Cristo. É a mensagem do mesmo Mestre Salvador que um dia disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo disse essas coisas que nós lemos hoje. Agora, quantos estão dispostos a olhar para uma das faces, um lado da face de Cristo, mas não estão dispostos a olhar para o outro lado da face de Cristo? Fora e dentro deste ministério. Quando fala-se do amor de Deus, do amor de Jesus, dos erros dos outros, amém. Quando fala dos meus, né? Vou começar a trabalhar e comer pelas beiradas. Está certo isso, irmãos? Não. Isso é do maligno. Obra de Satanás. Meus irmãos, ou nós seremos 100% de Deus, isso significa sermos limpos por Ele, ou nós não seremos de Deus. Isso vale para todos nós aqui. Há aqueles que correm perigo. E eu tenho que ser o mensageiro fiel. Não vou mais na igreja, tal. Eu falei, eu vou ficar triste com a tua ausência, mas paciência. Entendem, irmãos? Ou nós somos 100%, ou nós não somos. E quando nós estamos no caminho de Deus, Deus vai corrigindo. Quem come carne sabe disso, né? Eu faz muitos anos não como, mas enfim, já vi para se preparar a carne muitas vezes. Como é que se faz? Tira a carne lá do saco, certo? Aí você pega aquela faca bem das afiadas e você começa a cortar. E tudo que não interessa para ser comido vai sendo tirado fora, não é assim? Corta aqui, corta ali, corta lá. Aí fica aquelas miudezas ali, né? Tudo de lado. Para nos corrigir também, muitas vezes nós vamos para a mesa de cirurgia e são feitos cortes. Mesmo depois da anestesia, o corte dói. Por que a pessoa fica postergando uma operação? Tem medo, né? Porque dói. Agora, a dor, ela é necessária. Tem gente que posterga até não dá mais. Daí o médico fala, esse tumor aí está tão grande que se não operar agora, não tem mais jeito. Agora tive que ir para a faca. Né? Mas irmãos,
Por que quando era só uma pintinha pretinha assim já não aceitou ir para a faca? Tava mais fácil, né? Então, sabe, às vezes nós vamos postergando as coisas. E não adianta, irmãos, nós sermos orgulhosos. O orgulhoso está enganando a si mesmo, né? Alguém falou, não é assim não, tal, não toca mais no assunto e tal. Irmão, não se engane, deixa Deus fazer a cirurgia, deixa Deus operar na tua vida. Assuma, admita. Eu tenho problema, é verdade, eu tenho problema. Olha, me desculpe, é difícil admitir, não é fácil, tal, mas eu tenho um problema. Gente, me ajude. Olha, essa pessoa está sendo erguida. Essa sim. Entendem? Enquanto o ser humano não chega nessa condição, Deus, por mais que trabalhe, não pode salvar esse ser humano. Nós temos que chegar lá. E outra, estarmos abertos aos toques de Deus. Sabe o que são os toques de Deus? Deus está dando toques de diferentes formas e usando diferentes fontes, todos os dias para nós. E Ele usa quem a gente nem imagina às vezes. Não é verdade? Muitas vezes usa quem a gente não gostaria. Também. Né? Que é para a gente ver onde está o problema. Entendeu? Onde dói. Opa, pegou aqui é um tendão de Aquiles. Deus tem me levado muitas vezes a me autoavaliar, sabe? Então eu fico assim avaliando, falo, puxa, mas aquilo ali assim foi tal coisa. Eu preciso mudar aqui, porque isso aqui vai me incomodar lá na frente. Já estou vendo que é um problema que eu tenho que tratar agora. A gente não faz a avaliação de fim de mês da empresa? Né? A gente não faz a avaliação da escola? Então, nós temos que fazer a nossa avaliação espiritual. A avaliação espiritual para ver o seguinte, puxa, como é que eu estou? Será que aqueles defeitos que eu tinha eu continuo tendo? Né? Olha, aconteceu tal situação, eu reagi assim. Reagi bem, reagi mal. Se eu reagi mal, por que eu reagi mal? Qual que é o meu histórico? Aí eu vou calculando. Então é isso, tal. Um dia eu vinha meditando e eu fiquei avaliando, poxa, mas meu pai é assim, assim, assim. Daí eu pensei, mas eu também, né? Assim, assim, assim também. Eu falei, então tem que mudar. Ou seja, instintivamente a gente acaba, por vezes, né, fazendo aquilo que os nossos pais faziam. E aí nós temos que mudar, temos que corrigir o rumo. E cada um tem um tipo de problema. Tem aquele que é muito parado, né, não age quando tem que agir, e tem aquele que tem muita velocidade, né? Então ele vai, quando ele devia ter visto, puxa, eu tinha que ter andado a 40, eu ia ver a plaquinha antes, eu andei a 80, não vi, né? Agora arrumei o problema, certo? Aquele muito impulsivo, certo? Então existem os dois lados aí da coisa. Existe aquele brando demais, existe aquele duro demais, e assim por diante, né? Estou citando extremos assim para a gente conseguir entender as coisas. Deus vai lapidar tudo, irmãos. Deus nos quer completos, equilibrados. E nessa obra ainda temos uma caminhada. Outro dia eu disse para minha esposa, nós estamos no meio de uma maratona, temos muitos quilômetros ainda, portanto, vamos guardando as energias. Então, meus irmãos, deixemos Jesus fazer a sua obra em nós. Sabe que a multidão escutou. Os fariseus escutaram, mas quase ninguém deu ouvidos a Jesus. Contudo, houveram 11 que ali estavam. Estes deram ouvidos. Muitas vezes eles foram reprovados. E eles ficaram chateados com Jesus. Pedro mesmo, tendo sido repreendido por Jesus, quando falou, vai-te de mim, Satanás, na frente dos discípulos, Pedro ficou chateado. Mas Pedro não se afastou de Jesus. Pedro continuou. Pedro tinha os seus problemas. Ele tinha problemas de criação. Ele foi criado assim meio toscão, né? Como a gente fala hoje em dia, não é verdade? Família humilde, né? De pescador. E assim, costuma-se dizer que pobre não tem papa na língua. O que tem que falar, fala mesmo. Se vier palavrão na cabeça, é na hora. E, né? Só que Pedro foi moldado
e chegou a ser aquilo que Jesus queria que ele fosse. De um homem duro se tornou um homem forte na presença de Deus, poderoso nas palavras, mas manso e humilde. Quando Paulo falou com ele, ele cedeu. Pedro foi vitorioso. O nome de Pedro estará escrito em uma das colunas da Nova Jerusalém. Como diz o Apocalipse, né? Nos fundamentos da cidade estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Pedro estará imortalizado. Por quê? Porque Pedro cedeu e deixou Jesus fazer a obra. E nós? Será que o nosso nome também estará imortalizado? O Senhor Jesus disse que todo aquele que vencer há de receber uma pedrinha branca com o nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E na pedra o nosso nome estará imortalizado, simbolizando a nossa vitória contra o eu. Nós temos que vencer. Nós podemos vencer, porque poderoso é aquele que está do nosso lado. Irmãos, embora nós tenhamos problemas, ninguém está perdido e ninguém está fora de alcance. Que todos possam ser alcançados em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e orar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos nos colocar na Tua presença e dizer que, mesmo em meio a tantas lutas internas que cada um de nós tem, nós desejamos prosseguir contigo. Amém. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos vitória. Amém. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos assistiu. E que, Senhor, o Senhor venha a operar poderosamente nas nossas vidas. Amém. Venha dar a cada um de nós a vitória. E que seja ela imortalizada, a vitória sobre o eu, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Que não nos envergonhemos das palavras de Jesus. E que também não nos envergonhemos de falar as palavras de Jesus. Dá-nos intrepidez, coragem, sabedoria, equilíbrio, para que possamos transmitir a Tua mensagem sem rodeios, fielmente, mas sem ofensa humana. Esteja conosco no restante deste dia, na próxima semana que se inicia, e com este ministério que o Senhor levantou, para a honra e glória do Teu nome, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, estendo o convite para que você continue nos acompanhando e assista os nossos cultos transmitidos ao vivo. As transmissões ocorrem sábados em 2 horários: 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. E às terças-feiras, 8 horas da tarde, 8 horas da noite, você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou, se for ao vivo, você pode tentar também pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.